Lucas capítulo 10, a gente vai continuar a mensagem da semana passada. Uma coisa é o que nós temos que fazer. Isso. O que é essa única coisa? Vamos aprender hoje? Vamos aprofundar um pouquinho? Isso. Lucas capítulo de número 10. Quem achou aí diz amém. Verso 38 diz assim, ó. E aconteceu que indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, e assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada em muitas, mas uma só, diga uma só. Outra vez. Uma só. É o que, gente? Necessária. E Maria escolheu o que, gente? A boa parte, a qual não lhe será o que? Olhe para mim, presta atenção. Quantas coisas são necessárias? Quantas coisas são necessárias? Quantas coisas a gente faz? Quantas são necessárias? Acredite no que eu vou dizer. Se você fizer essa única coisa, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso de número 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Pergunta para o vizinho que está do teu lado, diga assim: você quer que Deus acrescente ou que o diabo tire? Sabe que às vezes eu fico pensando que a gente não dá muita importância a isso. A gente está num mundo de muitas informações. A gente está num mundo onde cada vez informação é água, o tempo todo. É uma aqui, eu falo uma coisa aqui, amanhã você ouve outra. Metade é verdade, metade é mentira. E a gente fica perdido. Só que, olha, eu quero dizer para você que uma só Você sabe que eu posso te dar aqui estratégia, você mulher, para ganhar seu marido. Você ganhar seu marido para Jesus. Eu posso dar 10 passos para você ganhar seu marido para Jesus. Eu posso fazer aqui um estudo, um discipulado para você ganhar seu marido para Jesus. 10 momentos, 10 discipulados, e você vai ganhar seu marido para Jesus. Só que aí vem, algum psicólogo, algum pastor formado em terapia familiar, pode te dar aqui os 5 passos principais de uma família. Só que aí chega a Bíblia, o apóstolo Pedro, e fala assim: olha, a mulher vai ganhar o marido sem palavras. Meu Deus do céu, cadê meus passos? Acabou meus passos, acabou todos os passos e regras que eu tinha bolado e feito, que o psicólogo fez, que o terapeuta familiar fez. Por que essa mulher vai ganhar o marido sem palavras? Como é que ganha alguém sem falar nada? Por mímica? Não, fazendo porque uma só é necessária. E a Maria escolheu a boa parte, a qual não será o quê? Meu avô, eu me lembro muito bem, meu avô, um dia chegou lá em casa, eu era apaixonado por avião, era louco por avião. Eu morava do lado do aeroporto de Guarulhos. Do lado, cabeceira da pista, morava eu. Pegava sempre a bicicleta, máquina fotográfica da minha mãe, aquela máquina, lembra? Que você colocava o olho e fazia tchic, depois ficava puxando, trec. Você lembra disso? Hoje em dia o celular demora 1 segundo, essa porcaria não presta. E eu ia guardando, ia de bicicleta, não é certo, nem pode fazer isso, mas eu pulava o muro do aeroporto, ia lá para o meio do mato, ficava bem pertinho da cabeceira da pista e ficava tirando foto dos aviões.
Aí tinha um bolo de fotos dos aviões. Um dia eu parei, meu avô, queria impressionar meu avô. Falei, vô, olha as fotos que eu tirei dos aviões. E aí ele ficou olhando. Meu avô muito calado, 90 anos, um ocrão, meio surdo. Ele viu todas assim, numa concentração. Falei, rapaz, meu avô está prestando atenção mesmo nas fotos. Minha mãe olhava assim, ó. E meu avô olhava Mas ele ficou uma meia hora, que era um bolo de foto. Falei, agora achei alguém que me entende. Falei, e aí, vô, o que você achou? Ele parou, olhou e falou assim, filho, tem gente que gosta dos olhos. E tem gente que gosta da remela. Eu falei, vô, o que o senhor quer dizer? Olha, filho, tanta gente bonita para você tirar foto. Você vem tirar foto dessas coisas. Acabou. Deu uma revolta, eu joguei tudo fora. Ai, ai, ai. Eu escolhi a melhor parte? Não. Eu estava perdendo. Quantas fotos eu podia ter tirado do meu irmão crescendo, da minha família sorrindo? Não, eu tirei fotos dos aviões. E aí meu avô falou que aquilo era remela. Jesus estava falando para Marta, para Maria. Maria, ela escolheu os olhos. E você escolheu? Fica à vontade. Cada um escolhe o que quer. Só não pode reclamar do que tem. Glória a Deus. A gente escolhe o que quer. E não tem o direito de reclamar depois do que tem. Você escolhe uma coisa que não queria. E depois reclama do que conquista. Ei, peraí. Uma só é o quê? E a Maria escolheu a melhor parte, a qual não será tirada. Qual que é a melhor parte? Estar aos pés de quem? De Jesus. Eu posso te dar aqui 10 passos para você ficar rico, prosperar, crescer, ter abundância de tudo que eu li, de tudo que eu aprendi, com um monte de livro que eu li, já ouvi, estudei, aprendi. Quantas vezes eu quebrei a cabeça e quantas pessoas eu aconselhei, poderia te dar 10 passos para você prosperar. Mas de repente fala a Bíblia, se você for fiel no pouco, Ele te coloca onde? Ele está pedindo para você fazer quantas coisas? Uma só. Cadê meus 10 passos? Foi empurrado de novo. Eu quero passar para você aqui de verdade, que uma só coisa é como anda essa única coisa na sua vida. Abra sua Bíblia em Salmos, Salmo 27. Olha que coisa extraordinária que o salmista Davi... Salmo 27. Salmo 27. Quem achou aí? Amém? Verso 4. O salmista Davi é um cara de Deus, um cara que confia em Deus, amém? Aí ele está na presença de Deus, buscando a Deus, e aí ele vai falar uma coisa muito interessante, verso de número 4, olha só, verso 3, ainda que um exército me cercasse, e no meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele o que, gente? Olha para mim, está dizendo que a coisa está séria, que a coisa está feia. Verso de número 4, olha só. Uma pedi a quem? E a buscarei. 2 pontos, olha para mim um minutinho. Olha o que o Davi está dizendo. Ainda que o exército me cercasse, ainda que o inimigo se levantasse contra mim, eu não ia ter medo. E eu ia fazer um pedido para Deus, e eu ia
buscar uma só coisa. Que coisa é essa? Meu Deus, que coisa é essa? Uma só coisa. Fico pensando aqui comigo, se você tivesse direito, tipo achar o gênio da lâmpada, achar a lâmpada, você pegou, esfrega a lâmpada, sai o gênio, você tem direito a 3 pedidos. Não, você não tem direito a 3 pedidos, você tem direito a um pedido só. O que você pediria? Uma só coisa. Davi falou assim, uma coisa eu pedi, e uma coisa eu vou o quê? Buscar. Eu estou falando aqui da única coisa que realmente é relevante, os olhos, o resto é remela, como dizia meu avô. Uma coisa, que coisa é essa? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu não quero sair daqui nunca. Para que eu quero morar aqui? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Uma coisa eu quero pedir, uma coisa eu quero buscar. Quantas das 1000 coisas eu vou pedir, quantas das 1000 coisas eu vou buscar? Ele está dizendo assim, eu quero uma. O quê? Estar aqui. Porque é aqui que eu me sinto bem. Porque é aqui que eu posso contemplar a formosura do meu Deus. É aqui que eu aprendo tudo que eu preciso aprender. Esse é o lugar que Deus me chamou. Esse é o lugar que Deus me deu. Quantos de nós desprezamos essa única coisa? Jesus está falando que a única coisa é estar aos pés dele. O Davi vem agora ser um pouquinho mais claro nessa única coisa. Essa única coisa é estar aqui no templo. Fazendo o quê? Criticando o irmão? Arrumando uma palavrinha errada que o pastor fala que não vai de encontro ao seu agrado? Observando uma falha do obreiro? Não, só uma coisa eu vim fazer aqui. O quê? Contemplar a formosura do meu Deus. Você sabe que às vezes Deus permite uma pessoa perturbada aqui dentro da igreja, um obreiro, às vezes uma palavra errada de alguém que você tanto acha que é de Deus. Por quê? Meu Deus, nessa falha do irmão eu consigo contemplar a formosura do meu Deus. Por quê? Porque mesmo sendo uma pessoa falha, Deus tem dele misericórdia e ainda consegue ajudá-lo. Mas eu ainda sou julgador, e eu entro no templo sem entender o real motivo pelo qual eu entrei. E com o tempo a gente acaba deixando de lado o motivo pelo qual a gente começou a fazer. A pessoa às vezes entra num trabalho para fazer tal coisa, ela está lá há 10 anos, ela nem lembra mais por que ela entrou lá para trabalhar. E ela já começa até a entrar num ritmo de preguiça mesmo e fica improdutivo. Sim ou não? Quem trabalha e sabe o que eu estou falando? Uma coisa eu pedi, que eu pudesse estar aqui, para contemplar a face do meu Deus, e aprender todos os dias com Deus. Uma coisa. Quando eu entendo essa única coisa, olha como ela é poderosa na minha vida. Vamos para o Salmo 84. Uma coisa. Salmo 84. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar
todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto. É aqui? É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Mais forte, é aqui, vai lá. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui. É na presença de Deus, é a sua única coisa. Como é que anda a sua única coisa? Estar aos pés dele. Tanta correria. E o dia passa. E quando você olha cansado, jogado na cama, não tem forças para se concentrar com a única coisa. E passa, você falta na igreja. E passa a Santa Ceia, e passa tanta coisa. Versículo de número 10. Salmo 84, verso 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar na porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Olha o que ele diz: mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 dias em outro lugar. O que é 1000 dias, pastor? 1000 dias é quase 3 anos, querido. 1000 dias é 2 anos e 10 meses. Praticamente aí 3 anos. Sabe que às vezes você vai ficar 3 anos cavucando e não vai encontrar nada. E ele está dizendo assim: olha, esses 3 anos seu tem sido inútil. Se você estivesse na minha presença, valeria por 3 anos. E se eu te disser que às vezes você já está há 10 travado, sem sair do lugar, porque não se concentrou um dia na presença de Deus. Aí ele completa: é melhor ficar na porta, nem entrar, é melhor ficar na porta, do lado de fora da casa de Deus, do que do lado de dentro, na impiedade. Como é que está essa única coisa na sua vida? Qual é o tempo que você tem gastado na presença de Deus? Pastor, por que Deus quer tanto que eu esteja na presença dEle? O Salmo 115 vai nos explicar. Vamos para o Salmo 115. Tentei ficar tudo no Salmo para poder facilitar aqui para você. Salmo 115. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Não tem outro lugar, querido. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há. Salmo 115. Por que Deus quer tanto que eu esteja na presença dEle? Por que Deus quer tanto que eu esteja diante dEle? Por que esse é o anseio de Deus? Por que essa é a única coisa que realmente vai valer a pena? Por que essa única coisa vale mais do que 3 anos trabalhando a fio?
Por que essa única coisa é o que realmente importa? Por quê? Salmo 115 vai nos explicar. Por anos eu li esse Salmo 115, acreditando que ele fala de idolatria. Mas na verdade ele não fala de idolatria, ele fala de transformação. Salmo 115, verso de número 1. Nós, não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome, da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Verso 3, mas o nosso Deus está onde? E faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são o que? Prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Verso de número 8. Por que eu não posso, olha para mim, está falando de idolatria. Por que eu não posso ficar na idolatria? Por que eu não posso ficar ali com aquela imagem de escultura? Tem boca, mas não? Tem olhos, mas não? Tem ouvidos, mas não? Tem pés, mas não? Tem mão, mas não apalpam. Então por que eu não posso ficar diante dessa imagem, adorando ela, venerando ela, nem na presença dela? Por que eu não posso? Verso de número 8. Tornem-se semelhante a eles os que a fazem, e todos os que neles o que? Confiam. Olha para mim. Por que eu não posso ficar diante de uma imagem? Porque eu vou me tornar o que? Como aquela imagem que tem mãos. Tem gente que tem mão, mas não consegue fazer nada. Tem gente que tem pés, perna, mas não sai do. Tem gente que tem olhos, mas não enxerga. Sim ou não? Tem gente que tem boca, mas Deus não consegue ouvir a sua voz. Tem gente que tem ouvidos, e como diz a Bíblia, quem tem ouvidos para ouvir, mas a pessoa não ouve nada que Deus diz. Está me entendendo, gente? Por quê? Porque ela está em um processo de idolatria com algo, não sei o quê. Quando eu paro para adorar a Deus, quando eu paro para adorar uma imagem, eu me torno como aquela imagem. Quando eu paro para adorar algo, eu me torno como aquele personagem. Por exemplo, um personagem que fez o filme, eu não me lembro o nome do cidadão, eu sou horrível para nome, eu não lembro o nome brasileiro, quanto mais nome americano. Então, aquele cara que fez o Coringa, do filme Batman, Cavaleiro das Trevas, o cara incorporou tão poderosamente o Coringa, que ele passou 6 meses vivendo como Coringa. Aí ele morreu. Morreu não, se matou. Porque ele adorou tanto aquela imagem, que aquela imagem fez com que ele se tornasse exatamente como aquela imagem. E aquela imagem é um personagem. Mas ele não conseguiu separar e ele se mata. Porque é o que a Bíblia diz. Quando eu começo a ficar diante de uma imagem, eu me torno como aquela? Como aquela? Então o personagem se tornou como aquela personagem. Os atores, quando vão fazer algum personagens, por exemplo, de filme de terror, tem ninguém que gosta de filme de terror aqui não, né? Misericórdia. Eu casei com a Morgana, ela gostava de filme de terror, eu falei, pode parar com isso aí. Pelo amor de Deus. Ela falou assim, assiste. Irmãos, eu assisti um dia A Órfã. Alguém já assistiu aquilo? Irmão, era eu fechando os olhos e eu vendo as coisas. Levantei da cama e fiquei até 5 da manhã orando. Aí me falou assim, você está ungido. Eu falei, não, eu estava perturbado. Foi 4 horas de oração para aquela desgraça sair da minha cabeça. Toda hora que eu fechava o olho, eu via aquela menina desbocada, vindo, credo em cruz. Eu falei, quantos personagens que fazem filmes de terror, abraçam de forma tão intensa o personagem, se tornam aquilo e morrem, se matam.
Porque eu fico diante daquela imagem passa para mim, e eu passo a ser exatamente aquela imagem. Quantos estão me entendendo? Isso é bíblico. Agora que eu começo a entender o porquê que Jesus quer tanto que eu fique na presença dEle. Por quê? Porque se eu ficar na presença de Deus, concentrado e focado na única coisa, eu vou me tornar semelhante a Jesus. Jesus está sabendo que se eu ficar no pé dEle, quanto mais no pé dEle eu fico, mais parecido com Ele eu me torno. Adão foi feito imagem e semelhança de quem? De Deus, porque qual era a única coisa que estava na frente do Adão? Deus. Então Adão é semelhante a Deus, é imagem de Deus. Todos os dias quem aparece na frente do Adão? Deus. Para quê? Para o Adão não perder a referência do que ele tem que ser. Todos os dias Adão, eu aparecendo para você, você está sempre perto de mim, então você vai estar sempre parecido com quem? Comigo. Alguém me liga e fala assim: aí pastor, como é que tá? Aqui tá benção. Como é que é as coisas? Ah rapaz, aqui é massa. Alguém fala assim: massa? O que é massa? Eu falei: massa é uma coisa que a gente fala quando é top, mas que a gente fala aqui. Fulano está com moído bravo. É que eu já assemelhei a uma outra, o bravo foi eu, mas o moído é nosso. A gente vai pegando o sotaque, pega ou não pega? Quantas pessoas falam assim, e aí não, vai fazer, pronto, já peguei o pronto. Peguei o pronto, peguei o massa. Só o vice que eu não peguei ainda. O vice eu não peguei ainda, mas se eu ficar mais 5, eu acho que pega. Né? Porque pega. Então Deus está dizendo assim: Adão, eu tenho que aparecer todo dia para você falar como eu falo. Olha só, o Pedro, ele desvia do evangelho e ele vai negar Jesus. Ele está desviadão. Jesus está lá e ele fala assim: meu, nem conheço esse cara, velho, nem conheço, quero nem papo com ele. Daqui a pouco ele começa a entrar na conversa com alguém. Alguma mulher tem um ouvido bom, ela percebe as coisas no ar, sim ou não? Se você homem estiver na dúvida, pergunta à mulher: você viu alguma coisa? Ela viu tudo. Ela viu a cor do teto, o piso, o rodapé. Ela viu a goteira no canto da sala. Ela viu a cor dos móveis. Ela viu o cinto que a mulher do seu amigo estava usando. Ela vê tudo. Quem descobriu que o Pedro era o cara que andava com ele? Uma mulher. E ela falou assim: tua fala te condena. Aí ele está amarrado. Pronto. A fala do Pedro é uma fala parecida com a de quem? Com a de Jesus. De tanto ele andar com quem? Está me entendendo ou não? Por que Jesus quer que você concentrado na única coisa? Porque se você concentrar na única coisa, você vai se tornar cada vez mais parecido com quem? Adão, cadê você? Eu preciso te encontrar. Por quê? Senão você vai deixar de ser parecido comigo. Eu olho essa questão de sotaque. A Rafa domingo passa o dia inteiro na igreja, dia inteiro. Chega na segunda-feira, ela está com o sotaque bem forte. Bem forte mesmo, porque passou o dia inteiro com as amiguinhas aqui na igreja. Aí quando vai na semana, lá em casa, ela vai perdendo aos poucos, aí chega no domingo e volta. Porque é intenso, isso pega, tudo pega. Tudo com que você fica parecido, você pega. Deus aparece para o Pedro, para Adão. Adão, cadê você, Adão? Porque se você não me vê hoje, você vai começar a deixar de se parecer comigo. Como é que anda a sua única coisa? Talvez você não se parece nada com Jesus, cara. Você não tem nada parecido com Deus. Mas é difícil. É claro que é difícil. Falar inglês é dificílimo numa terra de brasileiros. Mas se eu soltar você lá nos Estados Unidos, todo mundo falando the books on the table, não me peça mais.
É só isso que eu aprendi no Cacete e Planeta há 15 anos atrás, quando eu assistia. The Books on the Table. Se você passar lá nos Estados Unidos, todo mundo falando. Primeiro mês você fica doido. Segundo mês você fala, estou no lugar errado. No terceiro mês você se rende e fala, meu, good morning. Sim ou não, gente? Você está falando. Daqui 1 ano você está falando. 2 anos você está falando. Você pode falar o inglês americanizado, mas vai falar. Vai falar. O português, vai falar. Você não vai ficar parecido com Jesus olhando para mim. Você vai ficar parecido com Jesus olhando para o defeito dos outros. Você não vai ficar parecido com Jesus olhando para a placa da igreja. Você vai ficar parecido com Jesus olhando para os problemas que existem na sociedade, olhando para os defeitos que uma pessoa ou outra tem. Você não vai ficar parecido com Jesus tentando vencer. Você vai ficar parecido com Jesus na única coisa. Davi, o que você mais quer? Uma coisa: estar aqui. Por que, Davi? Porque estar aqui, um dia, vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Ô, Maria, você quer sair daí? Não. Jesus, tira ela daí. Ninguém tira ela daqui. Porque à medida que ela fica aqui, ela se torna parecida comigo. Por que às vezes é difícil suportar uma pessoa? Por que é tão difícil suportar alguém? Por que é tão complexo perdoar? Porque você não está na presença de Deus para ser perdoado. Então perdoar alguém quando você não é perdoado fica muito distante. Por que tem mágoa? Por que tem ressentimentos? Por que a gente trava em coisas tão banais, simples? A gente não está ali diante dele. Se eu me tornar semelhante a Jesus, eu vou aprender a andar de barco, mas eu também vou aprender a andar sobre as águas. Semelhante a Jesus eu quero ser. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou Deixa eu ficar. pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui, querido. É na presença de Deus. Você não vai conseguir, pastor, estou precisando de um conselho. Então, deixa eu te apresentar um cara que é muito louco em conselho. Quem? O Pai da eternidade. O conselheiro. O Deus forte. O maravilhoso. O príncipe da paz. Escolhe um desses, senta no pé dele e fica. Até que as coisas maravilhosas do maravilhoso, até que as coisas do príncipe da paz, até as coisas que o Deus forte pode fazer. Quer um conselho? Quero. Ele é o conselheiro. Ele é o guarda de Sião. Ele é o alfa, o início. Ele é o ômega também. Ele também é a estrela da manhã. Quer saber quem ele é? Ele é a raiz. Ele é onde tudo começa. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é Jesus, aquele que salva. Ele é o libertador. Ele é tudo que falta em mim e você. Ele é a pedra fundamental, onde nada será edificado sem Ele. Então se você estiver nos pés dele, sua ficha vai cair, você vai entender
como fazer tal coisa. Por quê? Porque a essência da semelhança dele estará no seu DNA. Seu DNA muda, sua personalidade muda, sua personalidade é transformada, sua personalidade é modificada, seu código genético é transformado, tudo em você se torna semelhante a Ele. A Ele, já é comprovado, escuta o que eu vou falar, é comprovado, as maiores empresas do mundo, eu disse o quê? As maiores empresas do mundo, todas elas, na sua essência, os passos que ela segue para ser a maior empresa do mundo, os passos que ela segue para ser a maior empresa do mundo, segue princípios cristãos, mesmo sem eles saber, e muitos deles serem ateus, às vezes, mas segue princípios cristãos. Por quê? Por quê? Porque aqui está a essência da vitória. Eu não tenho que vencer, não, porque Jesus já venceu por mim. E eu não vou vencer gente derrotada que é Satanás. Eu não vou precisar de nada disso, porque Jesus, quando eu estou nos pés dele, me faz entender, cara, você não tem que vencer. Não, o que eu tenho que fazer? Você tem que ser. E o que eu sou? Mais do que vencedor. Aleluia, é isso que eu sou. Nada pode mudar quem eu sou quando eu estou na frente dele. Glória a Deus, igreja. Jesus sai de perto de Jesus. O Pedro sai de perto de Jesus. Mas o sotaque ainda fica. Ele nega uma, ele nega duas, ele nega três. O peso da glória bate no peito. Ele vai correndo chorar. Porque ele passou muito tempo na presença de Deus. A essência de quem ele é foi modificada. O Pedro nasceu de novo. Sabe, quando você nasce de novo, você fica nos pés de Jesus. Você pode errar. Às vezes a gente erra. Mas bate um desespero muito louco. De você falar assim, Jesus, fiz besteira. O Senhor me perdoa. Eu estou voltando. Me dá mais uma chance. Eu não posso continuar desse jeito. Me perdoa porque eu estou desesperadamente arrependido. A essência foi mudada. Não há desculpas. Não há quem culpar. Só há desejo de mudança. Pedro, se você quer mudança, aguarda, eu vou aparecer para você em breve. Não para te acusar, mas para te perdoar e para cumprir a promessa que eu tenho para você. Você saiu da presença de Deus, mas algo dentro de você ainda te diz, volta. Volta para ficar na única coisa. No seu trabalho, como esposa, como marido, como pai. Você vai ser um pai semelhante a Jesus. Você vai ser um funcionário, um patrão semelhante a Jesus. E aí? Os frutos vão começar a aparecer. Porque a glória de Deus vai começar a refletir sobre você. Porque nós somos esse espelho. E a gente pode refletir a escuridão dos nossos pensamentos. Ou podemos refletir a luz do Evangelho, da qual nós tanto olhamos. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer, o meu dever é olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé. O meu alvo é Jesus. Porque se eu estiver olhando para Ele, eu serei semelhante a Ele. E semelhante a Ele,
vai dar certo. Aleluia. Glória a Deus, igreja. O Espírito de Deus te abençoe.